Bom, vamos retomar a nossa revisão e agora nós vamos falar de um tema que está expresso no edital da PCDF em Direitos Humanos e no DP pode ser cobrado em direito constitucional porque envolve parágrafos do artigo 5º. Então, também interessa para as duas provas, principalmente aquilo que está nos parágrafos do artigo 5º da nossa Constituição. Nós vamos falar de incorporação de tratados e status dos tratados internacionais de direitos humanos. Como é que eles podem ingressar no nosso país? Né? Quando é que eles têm status de norma constitucional? Qual o caminho possível para esses tratados? Vamos lá? Então, vou projetar aqui para vocês. Acompanhem aí pelo material a incorporação de tratados internacionais de direitos humanos. E a gente começa, gente, pelo conceito. O que é um tratado? É um acordo entre os países. Então, aqui nós podemos falar países ou estados como sinônimos de países, tá? Quando eles querem combinar alguma coisa, do mesmo jeito que particulares fazem isso através de um contrato, os países fazem através de um tratado. E esse tratado é sempre escrito e regido por normas de direito internacional. E ele tem fases para a sua formação. Nós temos um processo de elaboração desses tratados que envolve as seguintes fases. Coloquei um resuminho aqui para vocês. Primeiro tem uma fase que é de negociação, de acordo, de elaboração do texto, quando os países vão escrever o texto do tratado, combinar os termos, e normalmente, gente, isso demora, porque é difícil os países chegarem a um acordo, né, em relação ao que vai constar do texto. Quando eles terminam essa primeira fase, que é a elaboração do texto, o texto fica pronto, os países são chamados a assinar esse tratado. E essa assinatura, a gente diz que é um aceite precário e provisório, porque só significa que o país tem interesse de incorporar aquele tratado. Ele ainda não está se obrigando a cumpri-lo, mas ele demonstra o seu interesse. Então, ele deve começar a agir de acordo com o que está no tratado, já que ele pretende ratificar, né? Incorporar, trazer para o seu ordenamento jurídico para que aquele texto se torne obrigatório. Veja bem, nenhum país é obrigado a ratificar um tratado, porque todo país é soberano, não é? Todo Estado tem soberania. Mas a partir do momento que ele assume o compromisso, ele tem que cumprir, porque se ele descumprir, ele pode ser responsabilizado, ele pode sofrer sanções. Então, eu vejo que às vezes os alunos não entendem isso. Quando eu digo o Brasil foi condenado pela Corte Interamericana, o Brasil tem que cumprir o que está no tratado. Por que que tem? Porque ele escolheu se obrigar a cumprir aquele tratado. Ele não é obrigado a escolher, mas percebam, se ele escolheu, ele tem que cumprir, certo? Essa assinatura aqui no Brasil, quem é o responsável, quem tem essa atribuição é o chefe do executivo, é o presidente da República. Depois o presidente envia para o Congresso Nacional para o Congresso analisar o texto através do que nós chamamos de mensagem. Então, agora é uma segunda fase, é a fase do decreto legislativo ou da aprovação congressual. É quando o Congresso Nacional vai dizer se concorda com o texto daquele tratado. Se o Congresso não aprovar o texto, acaba por aqui. Não tem jeito, né? Só a vontade inicial do presidente não faz com que o tratado seja ratificado. Mas também, se o Congresso aprovar, não significa que o tratado já está em vigor. Por quê? Depois que o Congresso aprova e ele emite um decreto legislativo, ele devolve para o presidente, porque o presidente ainda tem que praticar mais 2 atos. O presidente tem que ratificar o tratado, que é depositar um instrumento lá no órgão internacional, pode ser na ONU, pode ser na Organização dos Estados Americanos, aqui nas Américas, para dizer para os outros países que nós nos obrigamos a cumprir aquele tratado. Então, a partir da ratificação, nós já estamos obrigados internacionalmente a cumprir. E aqui no Brasil existe um pensamento que é, no mínimo, estranho, porque essa ratificação, apesar de nos obrigar internacionalmente, segundo o Supremo Tribunal Federal, ainda não nos obriga internamente. Porque para o processo se fechar, a gente precisa de mais um ato do presidente, que é promulgar um decreto presidencial para colocar o tratado em vigor também internamente.
é ridículo, gente, porque a gente já está obrigado a cumprir na esfera internacional, pode ser penalizado por descumprir, mas internamente a gente fica dependendo desse decreto do presidente, como exige o Supremo, e é assim que vocês vão marcar em prova, tá bom? Os doutrinadores criticam isso, mas em provas a gente marca o que o Supremo exige. Então, vamos revisar as fases: assinatura, aprovação pelo legislativo, ratificação pelo presidente e ainda precisa de decreto promulgado pelo presidente, tá? É o decreto presidencial que fecha a fase do decreto presidencial ou decreto de promulgação, como exige o nosso Supremo Tribunal Federal. Coloquei aqui para vocês um esqueminha da participação dos poderes. Vejam que participam o executivo e o legislativo. O executivo, com negociação, conclusão e assinatura do texto, envia para o legislativo, que aprova o texto por decreto legislativo, ou reprova, e o processo morre aqui. Se aprovar, envia de novo para o executivo e o presidente tem que ratificar e promulgar decreto presidencial. Assim, o processo se completa, tá bom? Segundo a exigência do Supremo Tribunal Federal. Agora nós vamos ver os status desses tratados internacionais. Vou começar com algumas questões da banca. Primeira questão: todos os tratados internacionais que versem sobre os direitos humanos são incluídos no ordenamento jurídico brasileiro com força de norma constitucional. Errado. Nós vamos ver que existem dois caminhos. Ou ele tem força de norma constitucional, que nós chamamos de status de emenda constitucional, ou ele será uma norma supralegal. Vou mostrar para vocês onde que isso está na nossa pirâmide normativa. Gente, toda prova costuma cair isso, seja em direitos humanos, seja em direito constitucional, a banca gosta desse tipo de pergunta, tá bom? Então, merece atenção. Então, essa primeira questão é errada. Segunda questão: equivalem às normas constitucionais originárias os tratados internacionais sobre direitos humanos, aprovado em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros. Essa questão está errada por um detalhe. Os tratados que são aprovados assim, segundo o parágrafo 3º do artigo 5º, eles têm status de emenda constitucional. Emenda não é norma constitucional originária, como nos diz a questão, é norma constitucional derivada. Por isso, essa questão está errada da prova da PRF de 2013. Então, vamos ver aqui. Coloquei uns desenhos para facilitar. Antes de falarmos do parágrafo 3º, só uma observação aqui do parágrafo 2º do artigo 5º. Então, já estamos adiantando uma matéria também do direito constitucional. Nós temos a previsão lá no parágrafo 2º do artigo 5º de que os nossos direitos, eles não se esgotam ali no texto da Constituição. Nós podemos ganhar outros provenientes do nosso regime democrático ou de tratados internacionais que sejam adotados pelo Brasil, dos quais o Brasil seja parte. Então, olha que legal, os tratados podem ampliar o nosso conjunto de direitos, que nós já vimos que não é fechado, é um rol aberto, meramente exemplificativo. Esse parágrafo 2º do artigo 5º, quem quiser escrever até na Constituição para lembrar, é chamado de cláusula de abertura constitucional. É onde a Constituição nos mostra que nós estamos abertos a receber direitos, tá? Daí o nome cláusula de abertura constitucional. E no parágrafo 3º, nós temos os tratados que a previsão da regra para que um tratado entre com status de emenda. Mas antes de chegarmos lá, vamos só analisar aqui na nossa pirâmide normativa. Se for um tratado qualquer, vamos diferenciar primeiro 2 categorias: tratados que versem sobre direitos humanos e tratados que versem sobre qualquer matéria que não seja direitos humanos. Se não é sobre direitos humanos, esses tratados têm sempre status de lei ordinária. Então, está aqui a nossa Constituição, eles sempre vão entrar aqui abaixo como leis ordinárias. Esse status não nos interessa, tá, gente? Porque são para tratados que não cuidam de direitos humanos. Então, não interessam aqui para o nosso estudo. Qualquer questão que disser que tratado de direitos humanos tem status de lei ordinária está errada. Para os tratados de direitos humanos, só existem 2 possibilidades.
ou eles entram com status de emenda, se conseguirem cumprir os requisitos do parágrafo 3º do artigo 5º, ou se não conseguirem, ou se são anteriores à emenda 45, eles serão normas supralegais. Eles estão acima das leis ordinárias e abaixo da nossa Constituição. Então, vejam aqui, vamos ver o texto do parágrafo 3º, que foi uma novidade que veio com a emenda 45 de 2004. Então, antes da emenda 45, se a questão te traz um tratado que é de 1992, como o Pacto de San José, ele não pode ter status de emenda, porque em 92 não existia essa regra. Quero que vocês se lembrem isso. A possibilidade de um tratado ter status de emenda só surgiu em 2004, com a emenda 45 de 2004. Então, todos os anteriores não podem ter status de emenda. Nós vamos ver que eles são normas supralegais, tá? Então, é comum as bancas dizerem isso, que o Pacto de San José ou a Convenção Americana dos Direitos Humanos tem status de emenda. Falso. É um tratado de 1992, essa regra nem existia, tá? Então, façam essa análise crítica que ajuda muito. Só tratado depois de 2004, que foi incorporado depois de 2004, é que pode ter status de emenda. Isso já ajuda muito. Então, prevê o nosso parágrafo 3º que os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso em 2 turnos, em cada casa, então, na Câmara, no Senado, em 2 turnos de votação, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, então, um quórum super alto, né? 3/5 é muita gente tendo que aprovar o tratado. Se eles conseguirem isso, serão equivalentes às emendas constitucionais. E emenda, a gente já sabe que é norma constitucional derivada, não é originária, né? Por isso que aquela questão estava errada. Então, essa é a primeira possibilidade de um tratado entrar com status de emenda, se ele veio depois de 2004. Se ele veio depois de 2004 e não conseguir cumprir esses requisitos, ou se ele é anterior a 2004, ele não pode ter status de emenda, então ele será uma norma supralegal. Então, olha só, se ele tem status de emenda, ele está lá em cima, junto com a própria Constituição, né? No mesmo patamar da Constituição. Se ele não conseguir o quórum do parágrafo 3º do artigo 5º, vejam onde ele vai estar, entre as leis ordinárias e a Constituição. O Supremo criou um degrau aqui na nossa pirâmide para esses tratados. Eles estão acima das leis e abaixo da Constituição. Isso é chamado de norma supralegal. Fica fácil, né? Supra é acima, então acima das leis. Nunca supraconstitucional, hein? Porque supraconstitucional seria aqui, ó, acima da própria Constituição. Impossível. Então, ele está acima das leis, mas abaixo da Constituição. Só existem essas 2 possibilidades. Não tem tratado com status de lei ordinária, os que versem sobre direitos humanos, muito menos de lei complementar. Então, por favor, não errar isso em provas, né? Então, tema importante, isso aqui cai muito. A doutrina critica, porque para a doutrina, todos os tratados de direitos humanos, como a matéria é muito importante, eles consideram materialmente constitucionais. Então, para a doutrina, falou que é tratado de direitos humanos, já seria materialmente constitucional. Se tem o status de emenda, eles dizem que é materialmente e formalmente constitucionais. Mas em provas, vocês vão considerar o posicionamento do STF, e segundo o STF, ou tem status de norma constitucional, tem status de emenda, ou é norma supralegal. Levem isso para a prova de vocês, tá bom? Essa classificação. Coloquei aqui a dos autores para vocês lerem, conhecerem, mas em provas vocês vão marcar de acordo com o Supremo Tribunal Federal, que é, inclusive, o que a banca CESP-Sebrasp traz nas questões. Então, vamos ver aqui, ó. Conforme a maneira como são internalizados, os tratados internacionais sobre direitos humanos podem receber status normativo hierárquico, constitucional ou legal. Tá certo, né? Ou eles têm status de emenda, ou eles são... o legal aqui seria supralegal, né? Então, aliás, gente, essa questão está errada. Me perdoem, vamos corrigir isso aqui. Está errado. Errado.
Tem status normativo hierárquico constitucional, bem que eu achei estranho, ou supralegal, está errada. Na hora de tirar aqui a alternativa, eu tirei a errada. Anotem aí, corrijam. Vou corrigir o arquivo e passar para vocês. Está errada. Por quê? O Supremo só enxerga dois caminhos. Ou ele tem natureza de Constituição, ou ele é supralegal. Supralegal. Ele está acima das leis. Então, eu não posso dizer natureza legal. E muita gente errou essa questão, fizeram um recurso, e está errada, porque não pode ser legal, tem que ser supralegal, tá? Questão errada. Vejam que a banca adotou o entendimento do Supremo. E mais uma. A hierarquia constitucional dos tratados internacionais de direitos humanos depende de sua aprovação por 3/5 dos membros de cada casa do Congresso Nacional. Correto. Ah, professora, mas não falou que são 2 turnos em cada casa. Gente, não tem problema. Para a banca CESP-CEBRASP, pensem o seguinte: se uma questão estiver incompleta, mas o que ela disser estiver correto, você marca que está certo. Não vai ficar brigando com a banca. Os alunos brigam comigo quando eu explico essa questão, mas não brigue com a banca, seja esperto. Se está faltando alguma coisa, mas se ela não diz que é só isso, percebam que não tem uma palavra aqui para dizer basta que seja aprovado, né? Ela está dizendo que tem que ser aprovado, sim. E falta mais uma parte que é a aprovação, né, em 2 turnos nas 2 casas. Ah, professora, mas é estranho. Também acho, mas vocês vão pensar o seguinte: para a CESP, incompleto não é errado. Se o que a questão diz está correto e não é excludente, vocês vão marcar que a questão está certa, como essa aqui, tá bom? A de cima está errada, a gente vai corrigir aí no material, mas a outra está certa. Temos tratados com status de emenda no Brasil? Temos. O primeiro foi de 2009, Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, chamada de Convenção de Nova York, e o seu protocolo facultativo. Como é a convenção e o seu protocolo facultativo, as bancas às vezes tratam como um único tratado, às vezes como 2. Então, você vai ficar atento ao enunciado da questão, tá? Eles foram incorporados pelo mesmo decreto presidencial. Então, é mais comum que as bancas tratem como um tratado só, que apesar de serem 2 textos, foi por um único decreto, que é o decreto 6949 de 2009. Anos depois, tivemos mais um tratado com status de emenda, que é o Tratado de Marrakech, e tanto o primeiro quanto o segundo se referem à proteção dos direitos da mesma categoria de pessoas, que são pessoas com deficiência. O Tratado de Marrakech se refere à reprodução e distribuição de obras, livros e textos em formato acessível a pessoas com deficiência visual. Então, esse aqui, gente, já em 2018, 9 anos depois, Decreto 9.522 de 2018. E máxima atenção agora. Recentemente, nós tivemos a ratificação, ou seja, o presidente assinou e depositou lá na OEA, que é a nossa organização aqui das Américas. Nos comprometemos já internacionalmente a cumprir com status de emenda a Convenção Interamericana, é um tratado aqui das Américas, contra racismo, discriminação racial e outras formas de intolerância. Super importante esse tratado, mas olha só, se a banca disser para vocês que ele foi ratificado com status de emenda, ok, está correto. Se a banca disser que ele já foi incorporado, que ele já está em vigor internamente, errado. Por quê? Vocês sabem, porque está faltando o decreto presidencial. Então, já foi ratificado, mas ainda está faltando o que o Supremo exige, que é a promulgação do decreto presidencial. Ah, professor, então como que eu vou saber? Depende do enunciado da questão. Se ela te perguntar quais são os tratados com status de emenda em vigor no ordenamento jurídico brasileiro, só os 2 primeiros. Se ela te perguntar quantos tratados foram ratificados com status de emenda, 3. Aí já entra a Convenção de Combate ao Racismo. Ou 4, né? Se a banca contar
Os primeiros separados serão 4. Se contar como um só, serão 3. Mas não se preocupem com isso, porque ela vai te dizer de quais tratados ela está falando na questão, tá bom? Então, só fiquem atentos, porque essa terceira aqui foi ratificada, mas falta a promulgação do decreto presidencial. Certo, gente? Então, isso aqui é uma aposta para a prova, tá? E tem uma outra convenção que ela já foi assinada pelo Brasil e existe uma tendência que ela seja incorporada com status de emenda, mas isso ainda não aconteceu. Cuidado com isso, que é a Convenção Interamericana para proteger direitos humanos dos idosos, tá? Então, seria mais um tratado com status de emenda, mas ela só foi assinada, ainda está lá naquela primeira fase. Falta aprovação pelo Congresso, ratificação e promulgação do decreto. Então, seria, né, mais um tratado com status de emenda, mas ainda nem sequer foi ratificado. E aqui eu coloquei para vocês se lembrarem, como eu já disse aqui, que existe uma diferença entre direitos humanos, direitos fundamentais. A interpretação que a gente faz em direitos humanos é diferente da que a gente faz em direito constitucional. Por quê? Direito constitucional é muito regido por uma ideia de hierarquia. Nós temos que cumprir o que está na Constituição. Direitos humanos é regido por uma ideia diferente, que nós iremos sempre buscar a interpretação mais favorável à pessoa. É o princípio pro homine ou pro persona, tá? Então, lembrem-se que se eu tiver um conflito entre duas regras, não importa a hierarquia dessa regra, eu vou escolher a que seja a mais protetiva. Então, esqueçam hierarquia quando estiverem estudando direitos humanos. Então, qual princípio eu vou considerar? A interpretação pro homine ou pro persona, a norma mais benéfica, mais favorável. Essa que é a nossa preocupação aqui em direitos humanos, ok? E aí nós passamos, gente, para uma parte que é muitíssimo importante, não é que pode cair, vai cair uma questão ou mais sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Isso é certo, né? Nas duas provas podemos esperar questões sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Como eu disse para vocês, o ponto mais importante do nosso estudo foi justamente o pós-Segunda Guerra Mundial. E eu quero que vocês entendam onde que se encaixa a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, primeiro nós temos que pensar na estrutura normativa. O que é isso? É como que se organiza essa proteção internacional dos direitos humanos. E nós temos um sistema global universal ou onusiano, que foi criado a partir da ONU, a Organização das Nações Unidas, e é lá que está a Declaração Universal. E nós temos os chamados sistemas regionais de proteção de direitos humanos. Então, vamos pensar assim, no da ONU, que é o sistema global, qualquer país do mundo pode participar. Então, vamos imaginar que aqui está a ONU, e temos 3 sistemas. Não existe hierarquia entre eles, tá? Pensem que estão no mesmo patamar. Sistema europeu, sistema americano ou interamericano e sistema africano. São sistemas complementares. A diferença é que nos regionais os países se unem de acordo com a sua localização geográfica. Então, no europeu só participam países europeus, no nosso só os países americanos, no africano só os africanos. A ordem de desenvolvimento do mais para o menos desenvolvido, europeu, o nosso, que é o americano, e por último, o africano, tá bom? Existe uma ideia de criarem sistemas, outros sistemas de proteção, mas eles ainda não estão em funcionamento, né? Mas fala-se de um árabe, de um asiático que poderia surgir. Sistemas regionais em funcionamento, só europeu, americano e africano. E aí vem as pegadinhas que eu contei para vocês, olha só. A concepção contemporânea dos direitos humanos surgiu com o término da Primeira Guerra. Errado. Segunda. O direito internacional dos direitos humanos, fenômeno que antecedeu a Primeira Guerra, pode ser conceituado como uma construção consciente vocacionada a assegurar dignidade humana. Errado. Segunda Guerra. Então vejam que a banca gosta, né, de fazer essa pegadinha. Então, o nosso grande momento é a criação da ONU e, depois disso, a elaboração da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Existem 3 precedentes importantes. A banca pode perguntar o que aconteceu na história antes da criação da ONU que é importante para a proteção de direitos humanos. E nós temos 3 antecedentes. A criação do direito humanitário internacional, que são normas aplicáveis em situação de guerra, de conflitos armados, para proteger a população civil, para proteger soldados feridos. Isso é direito humanitário, não confundir com direitos humanos. Lembrem-se, faça uma ligação de direito humanitário com guerra, que aí vocês não erram. A Liga das Nações, que foi uma sociedade que existiu antes da ONU, em 1919, e a Organização Internacional do Trabalho também em 1919. Então, são os 3 antecedentes históricos que são importantes antes do surgimento da ONU. Então, agora nós já vamos focar aqui na ONU, que foi criada em 1945, depois de todos os horrores da Segunda Guerra. A banca gosta de explorar isso, tá? De perguntar se é verdade que a criação desse sistema surgiu como uma reação à barbárie nazista. Sim, é verdade, vocês vão dizer, e na própria declaração, no preâmbulo, isso é mencionado, né? Que atos bárbaros ultrajaram a consciência da humanidade, então eles precisavam criar um sistema para proteger o mundo disso, evitar uma terceira guerra mundial. E foi criado um tribunal muito importante historicamente para julgar os criminosos nazistas, que é importante para a proteção dos direitos humanos, contribuiu em grande medida, que é o Tribunal de Nuremberg, na Alemanha, criado para julgar os criminosos nazistas. A gente sabe aí até pelos filmes, né, dos horrores que aconteciam naquela época. Indico fortemente um filme que se chama O Julgamento de Nuremberg, para quem não viu, que mostra muito bem esse período da história e nos levar até esse período nos ajuda a raciocinar sobre a matéria. É um filme sensacional, gente. 3 horas de filme, mas vale a pena. Quem tiver um tempinho aí, está descansando e também estudando, assistam ao Julgamento de Nuremberg. Então, nessa época, os países queriam recuperar valores éticos, né? Surge a ideia de que o direito mais básico que nós temos é o direito a ter direitos. Quem disse isso foi uma filósofa, a Hannah Arendt, que é muito famosa, tem também um filme sobre a vida dela e a análise que ela faz de julgamentos nazistas, que é sensacional. Vocês já devem ter ouvido a expressão a banalização do mal, né? Foi o que ela chamou aí, o que ela viu daquele período, que as pessoas alegavam, só estou cumprindo ordem, sem analisar se aquela ordem, se aquela lei era justa, era moral, se tinha valores éticos. Quando os alemães eram questionados, no filme vocês veem isso, se eles achavam correto matar pessoas. E aí um deles responde, um gato não para pensar se é correto comer um rato. Então vejam a comparação que eles fazem, né? Como se eles não enxergassem ali seres humanos. Por isso é tão importante trazer a dignidade como grande valor, o grande fundamento dos direitos humanos. Recuperar, o mundo precisava de valores éticos, morais, e é isso que a Declaração Universal dos Direitos Humanos vem trazer. Né? Ela traz toda essa ideia de ética, de moral, de valores que são essenciais para todas as pessoas em qualquer lugar do mundo. Então, quando a gente analisa os objetivos da ONU, dentre eles a proteção de direitos humanos, logo depois que a ONU foi criada, em 1945, o primeiro passo que eles dão na proteção, para efetivar a proteção de direitos humanos, é elaborar o texto da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Né? Então, esse texto não é à toa que é até hoje um dos mais famosos e mais importantes que nós temos no estudo dos direitos humanos. Ele ficou pronto e foi apresentado para os países no dia 10 de dezembro de 1948. Guardem essa data, costuma ser questionado em provas. Não é um tratado internacional, então atenção a isso. A Declaração Universal é uma norma do que nós chamamos de soft law. É um direito leve, né? Uma expressão inglesa que significa um direito leve. Não tem o mesmo peso que um tratado, não obriga igual um tratado, mas isso não significa de forma alguma que não seja importante, hein? Então, cuidado com isso. Coloquei aqui para vocês quanto à natureza jurídica da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
todos os autores concordam que ela não é um tratado, é uma declaração. A sua natureza jurídica é de recomendação. As questões da banca CESP-SEBRASP tendem a ser nesse sentido. O que a banca gosta de dizer? Que apesar de não ser um tratado, é materialmente importante, é materialmente vinculante. O seu conteúdo é importantíssimo, né? Então, para a primeira corrente, apesar de não ser um tratado, vincula pelo conteúdo. Apesar de ser uma recomendação, os países têm que observar por causa do conteúdo. Uma segunda corrente diz assim, olha, não é um tratado, mas tem a mesma força que um tratado. Vincula materialmente e formalmente e retira a sua força dos princípios e costumes do direito internacional. Então, é uma corrente que é mais moderna, né? Confere uma importância maior à Declaração Universal dos Direitos Humanos. Mesmo a própria banca CESP-SEBRASP já cobrou isso de formas diferentes, então eu não tenho como dizer para vocês como é que vai aparecer na prova de vocês, mas fiquem atentos ao enunciado da questão, tá? Então, a banca pode colocar que tem natureza de recomendação e formalmente não vincula, por não ser tratado, ou que, apesar de ter natureza de recomendação, vincula pela importância do seu conteúdo. Né? Então, no melhor dos mundos, o ideal seria a banca dizer isso. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, apesar de não ser formalmente vinculante, é materialmente vinculante. Então, lembrem-se que o fato de não ser um tratado não faz com que o país possa simplesmente desrespeitar o seu conteúdo. É o grande referencial ético e moral que nós temos, né? Então, um documento de extrema relevância, tá? Guardem isso, pensem que podem ser cobrados de formas diferentes, mas se você souber raciocinar, vai acertar a questão. A banca nunca vai te colocar para escolher, ela não vai trazer isso de forma contraditória, senão a questão tem que ser anulada. Ela vai adotar um dos posicionamentos e você vai perceber o que ela quer pelo enunciado. Pela análise das questões da banca CESP-SEBRASP, eu não encontrei, eles não parecem querer enfrentar essa divergência. Então, nós vamos ver aqui que pelas questões, eles não costumam abordar esse aspecto, para você ter que decidir isso, tá? Nós vamos ver questões. Vou encerrar aqui esse vídeo para não ficar muito longo e a gente volta com o texto da DU-DH. Então, vejo vocês daqui a pouco.